Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa e ilumina. Amém. São João Bosco, rogai por nós. Concluímos hoje o mês de janeiro. Já se foram 31 dias do novo ano. E agora vamos começar o mês de fevereiro, já com o coração voltado para o tempo quaresmal que logo será iniciado. Hoje lembramos São João Bosco, o grande apóstolo das crianças, dos adolescentes e dos jovens, que realizou um trabalho extraordinário. Vale a pena conhecer a vida deste santo e seus ensinos, para que nós possamos continuar firmes na nossa Santa Igreja, no trabalho com os pequeninos. Como é importante a comunidade pensar na evangelização das crianças, dos adolescentes, dos jovens. Se nós não focarmos no trabalho com essa parcela do povo de Deus, nós vamos ficar com as nossas igrejas vazias em pouco tempo. Que Deus abençoe todos os trabalhos de evangelização com as crianças. O nosso aplauso ao Padre Eduardo, da Catedral de Palmas, no Tocantins, pelo lindo trabalho que faz acerca da evangelização das crianças. Vale a pena você, mãe, você, pai, acessar o canal do Padre Eduardo, a turma do Padre Dudu, onde todos os dias ele faz uma oraçãozinha para as crianças, com um versículo bíblico, que ajuda a criança a aprender o silêncio de Deus no coração. Hoje, no mundo ultra-tecnicista e atarefado, como encontrar o silêncio? O ruído cansa, e temos a impressão de que o silêncio tornou-se um oásis inatingível. Quantas pessoas são obrigadas a trabalhar no meio de uma confusão que as angustia e desumaniza? As cidades tornaram-se infernos barulhentos, onde nem mesmo a noite é poupada das agressões sonoras. Sem barulho, o homem pós-moderno cai numa inquietação surda, que não quer escutar, e lancilante. Ele está habituado a um ruído de fundo constante que o adoece e dopa. Sem barulho, o homem fica inquieto, febril e perdido. O barulho o tranquiliza como uma droga da qual ele se torna dependente. Com sua aparência festiva, o ruído é um turbilhão que evita olhar de frente. A agitação se torna um calmante sedativo, uma dose de morfina, uma forma de sonho, de estado onírico, sem consistência. Mas esse ruído é um medicamento perigoso e ilusório, uma mentira diabólica que proíbe o confronto com o vazio interior. O despertar só pode ser brutal. Eu entendo que este pensamento, ele calha profundamente com a realidade que nós estamos vivendo. Vocês aqui de Formosa sabem da dificuldade da gente concentrar nas orações na catedral, por causa das ruas. Não por causa tanto dos carros que passam, mas daquelas pessoas que usam veículos barulhentos, pessoas que tiram o silencioso da sua moto para arrasar com um barulho terrificante as pessoas por onde passa. É muito barulho, é muita confusão. E eu estou certo que o barulho, ele atrai enfermidades, angústias e até mesmo depressão. Nós precisamos pensar muito nisso, saber controlar. Como pode as pessoas ouvirem músicas tão altas? Outro dia mesmo, visitando uma senhora doente, durante uma visita pastoral,
eu ficava impressionado de perceber como que o vizinho, sabendo que ali tem uma idosa doente, coloca um som tão alto, estridente. Que coisa horrível, que falta de educação, que falta de temperança. Quando nós vamos ouvir uma música, não precisa que as outras pessoas ouçam a música que nós estamos a ouvir. E sobretudo quando é uma música de mau gosto, triste, desolada, imunda. E quanto mais imunda a música, mais revela o teor que está no coração de quem a escuta. E o pior, que essas almas tão pobres que precisam de Deus, elas gostam de se aparecer com aquilo que parece que satisfaz suas vidas. São pessoas dopadas pelo barulho, dopadas pela música imunda, dopadas pela gritaria, por tudo que desfavorece o crescimento interior. Nós não podemos continuar com uma cultura do barulho, como se o barulho fosse algo já necessário na nossa vida, como diz o cardeal. E a gente percebe isso. Imaginemos nossas missas, uma ação de graças de 1 minuto de silêncio. Parece uma eternidade. Os grupos de canto não dão conta de ficar em silêncio. O silêncio já nos agride porque nós já entramos na cultura do barulho e temos no barulho como que um elixir, algo que nos intoxica. É como se fosse essa droga que o cardeal Sara fala. É uma droga, o barulho se tornou uma droga. Nós não podemos ficar sem barulho. Imaginemos os nossos jovens ter que passar uma semana num lugar deserto, sem internet, sem condição de ouvir músicas, os pancadões. Entram em desespero. Há muitas pessoas que, se tirarmos o barulho delas, elas entram em pânico, porque o barulho já se tornou uma necessidade frustrante, uma necessidade avacalhada, uma necessidade doentia para amainar as angústias e as rugas espirituais do interior. Isso é um sintoma muito ruim, pois o barulho tira a nossa capacidade de pensar, de meditar, de refletir e de contemplar a nós mesmos nas necessidades que nós temos de uma maior integração espiritual com Deus. Vamos aprendendo isso. Durante este ano, meditando esse livro, nós vamos aprender sobretudo a necessidade que temos de aprofundar sobre o silêncio de Deus em nós, sobre a importância que o silêncio tem na nossa vida para nos ajudar a viver a harmonia. O barulho cria essa distonia, cria esse esbarrancamento interior da nossa vida e a gente passa a ser essa cisterna que vai se esbarrancando, que vai se entupindo, que vai perdendo a sua beleza e a sua eficácia. Que Deus te ajude a viver um dia maravilhoso. A liturgia da nossa Santa Mãe Igreja nos apresenta hoje essa memória bonita de São João Bosco, e na antífona de entrada da missa, lá no missal, nós temos Marcos 10,14. Deixai vir a mim os pequeninos e não os impeçais, diz o Senhor. O reino do céu pertence aos que se parecem com eles. Veja o quanto interessante esse versículo bíblico que sai dos lábios de nosso Senhor. O cuidado com os pequeninos. A cultura do silêncio, ela deve ser promovida já em casa, pelos pais. A cultura do silêncio é uma maneira pela qual nós podemos ajudar
na saúde interior dos nossos filhos. Não dar brinquedos barulhentos, não criar um clima de barulho para a vida das crianças, aprender a falar mais baixo com as crianças. Nós não precisamos falar gritado, pois quando nós gritamos, quando falamos muito alto, nós vamos quebrando essa harmonia que o silêncio deve encontrar no nosso coração para melhorar a nossa saúde psicológica, espiritual, humana. E isso já vai criando as neuroses, os barulhos. Os brinquedos eletrônicos são barulhentos. As músicas que, infelizmente, se compõem em nossos tempos, elas têm mais barulho do que melodia, mas muito. E isso vai intoxicando a alma, criando uma indisposição ao silêncio e produz a cultura do barulho, essa ditadura do barulho que tanto mal faz à vida de todos nós. O silêncio, ele é propício para o nosso amadurecimento, para a gente estudar melhor, ler melhor os livros. Nós estamos numa época que a gente precisa ler mais. A gente precisa assistir seriados bons, palestras boas, que vão nos dar consistência no conhecimento das realidades que nós precisamos mudar. O Brasil não se muda em 5, 10 anos. Nós temos aí 40, 50 anos pela frente e a gente precisa começar agora, a partir de nós, numa melhor compreensão da vida, do extrato social, da ética, da moral, da religião, da filosofia. É muita coisa. Nós estamos vazios porque não sabemos bem aplicar-se à leitura, à escuta da música clássica, ao contato com uma cultura de alto nível. E tudo hoje é muito barulho. E o barulho cega a alma e cega o nosso coração. Senhor, abençoa nossas crianças, abençoa nós adultos, para que sejamos sinais de equilíbrio, de harmonia, de silêncio, de contemplação, de vida espiritual, de vida humilde, de vida pobre para as nossas crianças. Livra-nos, Senhor, de conceder a elas o mau exemplo da soberba, do orgulho e da jactância. Obrigado, Senhor, por esse dia bonito de São João Bosco. Pela intercessão de São João Bosco e dos santos anjos, seja abençoada a sua vida em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até às 21 horas, no nosso canal, com a oração da noite das completas, e amanhã cedo estaremos juntos novamente com o programa Oração da Manhã, que é postado à meia-noite no nosso canal. Fique na paz, Deus te abençoe sempre.